Olá, boa noite. Opa. Olá, Gislaine. Seja bem-vinda. Boa noite. Guardar mais uns minutinhos, pessoal ir chegando. Oi, boa noite. São muito bem-vindos a esse lugar, a essa live. Já começo a conversar aqui com vocês. Tudo bem? Vocês que já estão aqui, boa noite, Amélia. Hoje o nosso tema, vamos falar sobre emoções. Então já faço para quem já está aqui comigo o convite para perceber como que estão sentindo nesse momento. Se precisar, faça uma respiração diferente. Isso daqui quer dizer o quê? Vai me dando os feedbacks com relação se tá ok o áudio, a imagem. Oi, Mi, boa noite, seja bem-vinda. Quem já quiser, for tranquilo, compartilhar conosco aqui, coloque para nós. Como que você está sentindo nesse momento? Vai ser bacana que eu vou utilizar, com a permissão de vocês, o que forem colocando aí para rechear essa live de hoje. Mais ainda. Ainda dá tempo de chamar mais pessoas, amigos, parentes, família. Boa noite, Débora. É bem-vinda. Percebe aí, Débora, como que você está sentindo nesse momento? Que são esses emotions, quer dizer, Amélia? É o que, como você está sentindo? Olá, Carol, seja bem-vinda, boa noite.
vão fazendo uma busca aí, né, dentro de vocês, como que vocês estão sentindo nesse momento, como que está sendo para você pandemia, o isolamento, como que foi ou como está, para que eu for colocando e conversando aqui com vocês ficarem ainda mais significativo, tá? As informações. Foi sem ver. Ah, ok, Amélia. Para quem está aqui a primeira vez, eu sou Isabela Oliveira, tá? Sou psicóloga e atuo na área clínica, né, aqui em Uberlândia, em consultórios, no consultório, fazendo atendimentos em grupos individuais, familiar. E além desse atendimento em psicoterapia, eu também faço e desenvolvo treinamentos, workshops de desenvolvimento humano, tá? Eu sou trainer em programação neurolinguística e hipnoterapeuta ericksoniana. E a minha proposta para trazer aqui hoje para vocês é sobre um tema que é extremamente importante, tá? Não só porque estamos numa pandemia, num contexto diferente do que vivíamos até então. Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Que coisa boa. Bacana, sim. Oi, Tia Bel. É bem-vinda também. Que é sobre as emoções, né? Um tema e algo extremamente importante, eu digo, porque é através dela, tá? De cada emoção que sentimos é que temos os nossos comportamentos e que temos os nossos resultados. E nada adianta, vamos dizer, eu sair de casa vendo que o tempo tá escuro, muito provável chover, né? E eu ali não levar nenhum recurso que me proteja se chover, que me proteja da chuva. Se eu não levar, com certeza. Se não tiver nenhuma marquise, nenhum lugar que eu possa entrar para me proteger da chuva, eu vou molhar. E o que eu quero dizer com isso? Com as emoções, não é o suficiente saber que eu tô sentindo algo que não tá legal ou algo que tá muito bacana sentir. Só isso não é o suficiente. É preciso ir um pouco mais além, tá? E quando se vê, né, encontramos à noite, letra, nesse contexto atual aí de pandemia, isolamento, né, dia 14 de maio, né, o o diretor lá da Organização Mundial da Saúde trouxe, né, através de resultados de relatórios, um aumento significativo de sintomas de depressão e de ansiedade nos vários países. E aqui no Brasil... Oi, meu filho Lucas, tudo bem? Que alegria ter você aqui. É muito bem-vindo também, Quinha. E aqui no Brasil, em meados de maio, através do projeto ELSA Brasil, que é um dos estudos mais renomados e considerados epidemiológicos aqui no Brasil, começou já a fazer uma pesquisa do quanto essa pandemia, do quanto esse contexto que nós estamos vivendo vai repercutir na saúde mental de cada brasileiro, ou em geral dos brasileiros, né? E a leitura que eu faço é que ainda estamos em um momento muito indefinido, tá? Ainda aqui no Brasil e especificamente em Uberlândia, a curva, né,
tá ascendente ainda a questão do Covid. E pensar em emoção nesse momento e entender, oi irmã, boa noite, seja bem-vinda, é extremamente importante, tá? E para então conversar sobre emoções, eu trago um dos autores que eu estudo, que eu trabalho, né, dentro dos atendimentos e também treinamentos, workshops, que é o Eric Berne, né, que ele faz, é um método que ele trouxe que contribuiu muito para a psicologia, que é a análise transacional. E esse método, ele busca entender os comportamentos humanos. E dentro disso, quando se fala em comportamento, existe algo anterior ao comportamento que dispara ele, que são as nossas emoções. Para explicar, para ficar mais claro, de forma bem resumida e bem objetiva, funcionamos da seguinte forma: pensamos, sentimos, conectamos com alguma emoção, temos um comportamento e desse comportamento temos o resultado. Então são dois itens extremamente importantes que impactam os nossos resultados no dia a dia. O quanto conseguimos ou não alcançar o que desejamos. É o que pensamos e o que sentimos. Hoje entraremos no que sentimos, tá? Para chegar, então, a tão desejada e que não é bicho de 7 cabeças, quando vocês forem entendendo essa questão da emoção, como funciona, a inteligência emocional, que é extremamente um recurso acessível e ok de estar entendendo e adquirindo e trazendo para o nosso dia a dia. Ana Paula, depois deixa na sua página sugestões de autores e títulos sobre assunto. Sim, já anoto sim, deixo lá, tá? Qual é a importância das emoções? Né? Elas impactam as nossas vidas e os nossos resultados, isso é fato. E aqui está uma oportunidade que você está tendo de aprender esse caminho para chegar, eu falo, ao estado desejado da maioria dos seres humanos, que é a inteligência emocional. Hoje encontramos aqui, né, cada um em um determinado lugar dessa linha do tempo, do dia a dia. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. E lá no fim, onde que emocionalmente a maioria das pessoas querem chegar é nessa inteligência. E essa inteligência emocional é exatamente saber gerenciar as emoções que sentimos no dia a dia, para não somatizarmos, para não trazermos doenças físicas doenças para o nosso corpo e psíquicas também, né? Então, quando nós falamos de emoção, nós estamos falando especificamente de um conjunto de respostas químicas. E esse conjunto de respostas químicas, eles têm base, referências às memórias emocionais que foram construídas. Aonde? Desde quando fomos gerados, lá no ventre das nossas mães, tá? Desde o útero, o bebê, ele já está ali absorvendo emoções, sentimentos que a mamãe dele está sentindo e também já tem comprovado fatores externos, inclusive sentimentos do papai, a voz do papai, e aí vai. Então, durante essa vida lá, intrauterina, os bebês sentem as emoções e os sentimentos dos seus pais, especialmente da mamãe. E a partir daí, mesmo sem ele entender, ele começa um processo totalmente inconsciente
de significações de emoções. Tá? Ali já começa a construção dessas emoções, que estão sendo ali vivenciadas e compartilhadas pelos pais. Mas é somente ao longo da vida, a partir das experiências que vamos adquirindo na infância, depois na adolescência, depois na vida adulta, é que nós vamos desenvolvendo as nossas maneiras de lidar e interagir com essas emoções. E por isso que, né, é um dos conceitos e das informações que a programação neurolinguística traz, que cada pessoa absorve e responde de diferentes formas a uma mesma situação, né? Hoje o mundo está vivendo uma pandemia. Está aí, em geral, as pessoas em um isolamento, né? Vocês já pararam para pensar como você está sentindo diante desse atual contexto, dessa atual situação? Quem puder, compartilhe aqui conosco, tá? Qual é a emoção, em geral, que está a maior parte do tempo tomando aí você no seu dia a dia, nesse novo contexto? Se alguém colaborar, eu consigo pegar as informações aqui para ficar mais próximo de vocês. Mas se não quiserem compartilhar, não tem problema nenhum, tá? Eu trago aqui. Tem pessoas que sentem tristes, tem pessoas que sentem desesperadas, ansiosas, depressivas. Tem pessoas que tá ok, tá tudo bem, tá conseguindo lidar. Então, uma mesma situação, há diversas formas de sentir. Inclusive, uma mesma situação, o mesmo contexto, para uma única pessoa, ela sente várias emoções no dia a dia. Ok, insegurança. Obrigada, Marcelo. Vou anotar aqui que eu vou utilizar com a sua permissão para eu estar trazendo mais significativo para vocês. Insegurança. E quando nós saímos, imagine-se lá dentro do útero da nossa mãe, né, das nossas mães, nós já absorvemos e já começamos a construir inconscientemente o significado dessas emoções. Então, vocês conseguem imaginar quando nós nascemos? Quando nós nascemos, isso amplifica e amplia muito maior a absorção dessas emoções. Imaginem uma esponja de lavar coisas na cozinha, utensílios. Lá, quando crianças, nós somos como esponjas humanas. Através dos 5 sentidos, nós absorvemos tudo que os nossos canais sensoriais são capazes de absorver, de pegar, de conectar. E também ali em diante continuamos a essa construção e essa significação das nossas emoções, tá? Então, quando se fala de emoção, é preciso entender, é preciso olhar para isso que eu estou sentindo. É preciso reconhecer, é preciso identificar, é preciso reconhecer, é preciso entender para que nesse momento específico, e acredito que em alguns outros, né, Marcelo, você está se sentindo inseguro. O que essa insegurança está querendo te dizer? E o que eu posso fazer com isso? Se eu guardo, se eu não olho e se eu guardo, é fato que eu vou somatizar. É fato que eu vou sentir angústia, vou falar aperto no peito, o peito apertado,
ou alguma dor no estômago, ou falta de ar, o corpo vai me sinalizar a emoção que eu não reconheci, que eu não olhei para ela e que eu deixei guardada. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Então, o que se é necessário fazer com relação a emoções é esse passo que eu acabei de dizer. É preciso identificar, reconhecer, entender o que essa emoção está me dizendo nesse momento e depois dar um destino para ela. Já já eu vou estar clareando isso daí, a gente vai estar trazendo mais sobre isso. Então, o Eric Berne, diante do estudo dele, boa noite, Ideia, seja bem-vinda, dentro da análise transacional, que é um método psicológico, tá? Que tem como um dos objetivos, ou a base, o principal objetivo, como eu disse alguns minutos anteriormente, é explicar o comportamento humano. O Eric Berne, ele era psiquiatra canadense, tá? Já faleceu, ele faleceu aos 60 anos. Não tenho gravado aqui a data de falecimento dele, não, mas ele já é falecido. Boa noite, Raquel. E então, dentro dos estudos dele, né, dos atendimentos, de toda a pesquisa, de todo o trabalho realizado por ele, onde ele trouxe, através desse nome, análise transacional, ele traz um conceito e uma formação muito importante com relação às emoções, que é o quê? Que nós temos dois tipos de emoção, elas são classificadas em dois tipos. Nós temos as emoções que são autênticas e temos emoções que são disfarces. As emoções autênticas, qual que é a diferença entre uma e outra? As emoções autênticas, elas possuem função vital de sobrevivência para o ser humano, para o indivíduo, e uma função de continuação da espécie humana, tá? E as emoções autênticas, elas são 5. Afeto, que aí também podemos colocar amor, tá? Afeto, alegria, raiva, tristeza e medo. Percebem que existem duas emoções que Eric Berne fala que são prazenteiras. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. O que são as emoções prazenteiras? Eu falo assim, que são emoções confortáveis, autênticas, o afeto e a alegria, tá? E raiva, tristeza e medo são as emoções desprazenteiras, que eu digo que são as emoções desconfortáveis. Não existe emoção boa ou ruim, positiva ou negativa. Todas elas têm uma função muito importante no equilíbrio do nosso corpo, tá? Todas elas têm sua importância específica. O que não é legal é não fazer esse movimento, esse passo a passo que faz cada um de nós entendermos o que estamos sentindo, para cada vez mais criarmos recursos internos para saber lidar com essas emoções do dia a dia, para que interfira o mínimo possível ou quase nada no meu comportamento para eu ter o resultado que eu desejo, para eu chegar no lugar que eu quero chegar, tá? Qual é para raiva? Vamos lá, a emoção da raiva, qual é a função bacana dela, né? Qual que é a função saudável da raiva? Ela prepara os nossos músculos. Se vocês já perceberam, em geral, quando sentimos raiva, nós enrijecemos os nossos músculos, tá? Então, ela prepara os nossos músculos para o movimento ou de ataque ou de defesa.
para superar os obstáculos do dia a dia e para enfrentar as ameaças que temos na nossa vida. Então essa é a função saudável, ok, da raiva. Vamos trazer o medo, né? O medo, ele ensina que a gente deve respeitar os nossos limites, ou devemos respeitar certos limites. Eles nos prepara para fuga ou para fuga e nos protege para continuarmos vivos, tá? A tristeza, ela faz com que paralisem os nossos movimentos ali quando estamos sentindo. Isso é coisa assim, instantânea, rápida. E essa paralisação dos nossos movimentos, para que serve? Para nos restabelecer fisicamente após um embate, após algo impactante que nos aconteceu. E dali avaliar as nossas perdas. Olha aí que bacana. Boa noite, Stephanie. Legal ter você aqui. E o afeto? O afeto, o amor, ele engrandece a alma, né? Ele nos induz a aproximarmos das pessoas, nos permite, que traz a continuidade da espécie humana através dos filhos, né? E também faz com que nós protegemos as pessoas. E a alegria, ela nos incentiva a ação. Quem já percebeu que, em geral, quando está alegre, nosso corpo ele é todo envolvido e pedido para a gente fazer algo, ir para uma ação. E, em geral, essa ação ela pode se aproximar de outras pessoas. Boa noite, Nanana, seja bem-vinda. E ela coopera com a nossa sobrevivência. Então, percebe o quanto que todas essas emoções que são autênticas, elas são de importância vital para nós. Então, a partir de agora, né, busquem, quem aí às vezes fala que emoção ruim, emoção negativa ou positiva, todas são importantes, tá? Só que todas, na verdade, trazem desconfortos e confortos, dependendo da situação. E agora, as emoções disfarces. São todas as outras que não estão nessas 5 emoções autênticas, tá? E essas emoções disfarces, elas vêm, né, através de um condicionamento social. O que quer dizer isso? São estabelecidos padrões, seja no meu sistema familiar, primeiramente, seja nas minhas relações de amizade, seja no meu grupo de trabalho, tá? E esses padrões, eles reforçam o que lá na infância a gente foi dando significado para essas emoções. E mais ainda, as emoções disfarces, elas são construídas bem especificamente quando dentro do nosso sistema familiar, que é ali a nossa primeira referência, que é ali a nossa base de referência do sentido, do que pode, do que não pode, do que é permitido, do que não é permitido, né, e de várias outras coisas, elas são construídas ali em famílias que às vezes não ou não são permitidas sentir alguma ou algumas emoções que são autênticas, né? Vão entendendo isso olhando para vocês, né? Existem famílias que não pode, por exemplo, que não pode chorar. Que homem, vou trazer o clichê aí, né? E que existe e que realmente é muito real mesmo. Homem não chora.
Então, quando tá lá a criança, o menininho, brincando, de repente cai da bicicleta, chora, aí vem alguém ali que é referência, pode ser família, pode ser a babá, pode ser a vizinha, o amiguinho, né? Ou a mamãe, ou o papai, ou o vovô, a vovó, e fala assim, não, 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 levanta, homem não chora. Ali eu posso, naquele momento, dar o significado dessa situação de que eu não posso chorar. E se eu não posso chorar, eu não posso ficar triste. Conseguem entender? Vão me dando os feedbacks aí, né? Se vocês estão conseguindo acompanhar, né? E entender, né? O que eu tô trazendo. Boa noite, Dani. Bem-vinda. Então, essas emoções, disfarces, elas são construídas a partir daí. De situações em que não me foi permitido acessar ou sentir ou expressar alguma emoção autêntica, e aí eu preciso de achar uma, e vem exatamente a disfarce. Então, Marcelo, quando você traz a insegurança é uma emoção disfarce, tá? Oi, Valéria, que linda, seja bem-vinda. E aí, tá aí, insegurança, uma emoção disfarce. Mas é agora, Isabela, o que eu vou fazer? Como que eu faço, então? É simples. A regrinha ou a conectar com a emoção autêntica. Exatamente nessa situação em que você se sentiu inseguro, é assim que eu pergunto, que eu trabalho com os clientes, com as pessoas. Qual é a emoção autêntica que está por detrás dessa insegurança? Amor, alegria, raiva, tristeza ou medo? É a primeira que vier, sem necessidade de racionalizar. A primeira que vier dessas 5 é a emoção autêntica que está por detrás dessa disfarce. Ia fazer essa pergunta, se as emoções disfarces são como secundárias das autênticas. Não são secundárias, elas entram no lugar de alguma emoção autêntica, tá? Oi, Silene, boa noite. Ok, emoções autênticas e disfarces, ou só autêntica ou só disfarce, elas se manifestam independentemente, tá? Não existe, eu tô sentindo, por exemplo, nossa, eu tô sentindo triste e alegre ao mesmo tempo. Eu tô sentindo raiva e ódio. Não, tá? Aí há uma confusão, uma mistura. Mas, na verdade, enquanto eu tô sentindo uma emoção, a outra, essa emoção exclui a outra. Sentimos uma emoção por vez. Mas por, às vezes, termos dificuldades de gerenciar, de nos autoconhecer, de conhecer como funcionamos, quais as emoções, o que eu sinto quando eu estou diante de um fator estressor, o que eu sinto quando eu tenho uma perda de alguém, ou qual é a emoção que em geral eu sinto quando eu tenho uma promoção no trabalho. Se eu não tenho essa clareza dentro de mim, vai vir essa mesclada de emoções. Então, daí mais uma importância de identificar e reconhecer. Porque quanto mais eu entro nesse lugar de identificar e reconhecer, mais isso vai sendo como filtro. E eu vou tendo o gerenciamento das emoções. Oi, Aninha, coisa boa, seja bem-vinda, Elisângela, que legal, são muito bem-vindas. E aí, como
As emoções, ela tem o tempo delas. Tem um primeiro tempo em que sentimos a emoção. Tem o segundo tempo em que essa emoção, nós expressamos ela através da linguagem do nosso corpo, tá? Quando a gente está alegre, o corpo